Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Claro, eu sou professora no Instituto de Relações Internacionais da UNB e na aula de hoje nós vamos falar sobre os refugiados ambientais ou migrantes ambientalmente forçados. Primeiro de tudo, quem são essas pessoas? Os migrantes ambientais, refugiados ambientais, migrantes ambientalmente forçados, ou outros termos que vocês quiserem utilizar, são pessoas que migram por motivos ambientais. Geralmente se trata de uma migração forçada com causas ambientais, sejam elas imediatas ou lá atrás remotas em relação à causa ambiental que motivou a migração. Então é claro que a gente está falando de mobilidade humana, no movimento de pessoas no espaço geográfico, e essa migração relacionada às questões ambientais, ela pode ser tanto interna quanto internacional, pode ser forçada ou voluntária, mas muito comumente forçada, como eu mencionarei em seguida, e ela pode ser temporária ou permanente. A questão é que a migração humana induzida por causas ambientais não é nova na história humana. Desde os primórdios da história humana, nós temos situações em que houve necessidade de migração por questões relacionadas ao meio ambiente, seja em relação ao clima, seja em relação à busca de lugares melhores para morar, ou também em relação à degradação ambiental. Por isso, quando nós falamos de migrações induzidas por questões ambientais, a complexidade é bastante grande. E hoje em dia se fala muito mais sobre esse tema, na verdade, desde a década de 1970, com maior ênfase nos anos 1990 e, claro, neste século, no século XXI, por conta dos efeitos na mudança climática sobre a mobilidade humana, por conta de efeitos ambientais adversos que causam a migração, seja ela interna ou internacional. Esse fenômeno, essa situação, portanto, não é nova. A novidade, entre aspas, é que mais pessoas têm migrado por motivos associados a questões ambientais. Então, de uma certa forma, há uma maior visibilidade sobre o tema da migração induzida por causas ambientais. Também, outro motivo é que muitas das pessoas que migram por causas ambientais estão numa situação de vulnerabilidade, não apenas uma vulnerabilidade socioambiental, mas também em vulnerabilidade socioeconômica, em que há uma dificuldade maior de adaptação, de busca por outros lugares de morada, fazendo com que mais esse tema, mais esse motivo das migrações também entre nos debates sobre a não aceitação de pessoas migrantes no território estatal quando a gente fala de uma migração internacional. As estatísticas variam em relação às pessoas que migram por motivos ambientais. Claro, se fala muito numa migração interna associada às questões ambientais. Então, numa perspectiva que é reforçada pelo Acnur, pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados, nós temos hoje mais pessoas que migram internamente, forçadamente, por questões ambientais do que migrantes internacionais. Então, nós falaríamos numa perspectiva de migração interna, que, claro, teria perspectivas jurídicas internacionais, mas sobretudo de direito interno e de políticas públicas internas, além de assistência humanitária, além de outros temas que permeiam esse assunto. Mas a migração internacional associada a causas ambientais tem números desconhecidos, não apenas pela falta de estatísticas específicas sobre o assunto, mas também porque muitas dessas pessoas acabam sendo confundidas ou sendo incluídas, melhor dizendo, como migrantes econômicos. Porque geralmente o motivo ambiental que fez com que a migração ocorresse ficou um pouco para trás, né? Não necessariamente ele é associado imediatamente, né? Essa migração é associada imediatamente às questões ambientais, então as pessoas identificam-se como migrando por melhores condições de vida, por busca de emprego, e por isso são reconhecidas como pessoas em situação de migração econômica. Mas nós temos alguns órgãos de pesquisa e, claro, organismos internacionais que fazem projeções que tentam mostrar um pouco os dados em relação às migrações motivadas por questões ambientais.
E elas variam bastante pela falta de dados, pela falta de identificação de migrantes ambientais ou refugiados ambientais. Mas elas variam entre 250 milhões de pessoas e 1 bilhão de pessoas até o ano de 2050, segundo dados que já têm um pouco mais de uma década. E algumas estatísticas dizem que é muito provável que nós já tenhamos esse número mínimo hoje, em 2021, de 250 milhões de pessoas que migram por motivos ambientais no mundo. Claro que são expectativas, são estatísticas que não têm uma base sólida, mas sim há a perspectiva de que nós tenhamos mais refugiados ambientais ou migrantes ambientais do que os números nos dizem de fato. E essas causas ambientais que fazem com que a migração ocorra podem ser tanto antrópicas, aquelas que são incentivadas pela ação humana sobre o meio ambiente, podem ser causas naturais que ocorrem independentemente da interferência humana no meio e podem também ser causas mistas que combinam a ação antrópica com as causas naturais. E essas causas naturais, elas podem ser de início rápido, o que nós chamamos nas ciências ambientais de rapid onset, ou podem ser de início lento ou slow onset. Isso significa que, quando falamos em migrantes ambientais ou refugiados ambientais, nós vemos com maior nitidez aquelas pessoas que migram ou que precisam de assistência humanitária, sendo migrantes ou não, por motivos ambientais de início rápido e geralmente por causas naturais, como terremoto, como maremoto, um tsunami ou uma erupção vulcânica, por exemplo. E as pessoas que migram por motivos ambientais que aconteceram lá no passado ou que vêm acontecendo há anos e há décadas, tendem a não serem, então, reconhecidas como migrantes ambientais, como refugiados ambientais, justamente porque há uma grande complexidade nos motivos que levaram à migração, à mobilidade humana, e o fator ambiental é apenas um dos fatores. Mas é claro que, se a gente for analisar vários movimentos migratórios, inclusive movimentos migratórios dentro do Brasil, como seca no Nordeste, como a migração de pessoas do Nordeste brasileiro para Sul e Sudeste, principalmente nas últimas décadas do século passado, nós vemos que sim, é uma migração ambiental, uma migração forçada por motivos ambientais que tem consequências para a vida humana, claro. Então, entre as causas da migração associada às situações ambientais, nós temos furacões, maremotos, como mencionei, inundações, então tanto o excesso quanto a falta de água, erupções vulcânicas, como temos visto recentemente, incêndios de grandes proporções, que também são vistos com bastante frequência em algumas regiões do mundo, projetos de infraestrutura, desertificação, enfim, há uma série de motivos ambientais que podem fazer com que haja necessidade de uma migração temporária ou migração permanente. E quando nós falamos de projetos de infraestrutura, por exemplo, rompimento de barragens, é claro que nós temos um projeto de desenvolvimento, uma ação humana, uma ação antrópica que desviou o curso de um rio ou que criou uma contenção inapropriada, como o caso de Mariana e Brumadinho, com o rompimento das barragens mais recentes que nós tivemos no Brasil, mas há essa perspectiva ambiental. A gente pode analisar de outras formas também, mas há essa perspectiva ambiental na medida em que o fator ambiental, mesmo antropogênico, ele acaba balizando a migração interna, nesse caso mais interna, ou também internacional. Então, por que eu uso a terminologia refugiados ambientais? Porque muita gente ainda usa a terminologia refugiados ambientais. Primeiro, essa terminologia não é tão aceita, né? Na verdade, se a gente for verificar a partir da perspectiva do direito internacional das pessoas refugiadas, há bastante debate sobre ela. Felizmente, os debates estão sendo sobrepostos por busca de soluções jurídicas, soluções políticas e principalmente em assistência humanitária. Mas essas pessoas, migrantes ambientais ou refugiados ambientais, são, na sua maioria, migrantes forçados ou migrantes de emergência ou migrantes de crise, se a gente for olhar para a literatura
das relações internacionais que tratam de situações de migração dita forçada. E essa migração forçada por motivos ambientais, ela foi identificada na literatura política e jurídica pela primeira vez em 1985, num relatório do PNUMA, ou ONU Meio Ambiente, pelo relator do PNUMA na época, né, do relatório anual do PNUMA, Sanel Hinaui, dizendo que refugiados ambientais são aquelas pessoas que foram forçadas a deixar seu habitat natural, temporário ou permanentemente, em razão de uma determinada ruptura ambiental natural ocasionada pelo homem que ameaçou sua existência ou seriamente afetou sua qualidade de vida. O termo refugiado ambiental não foi cunhado em 1985 pelo Sanel Hinaui. Ele foi cunhado na década de 1940, mais precisamente 1947, foi utilizado depois na década de 1970, mas ele teve uma projeção maior a partir desse relatório do PNUMA e, claro, levando em consideração a primeira conferência sobre meio ambiente na década de 1970, mais precisamente 1972, depois as conferências ambientais subsequentes que trouxeram a necessidade de revisitar a pegada ecológica que nós temos sobre meio ambiente, revisitar os padrões de consumo, enfim, e toda a relação humana com o meio ambiente. Eu destaco algumas perspectivas dentro do conceito aqui colocado. Nele, os refugiados ambientais são migrantes forçados, então, apesar do algum grau de voluntariedade em não migrar, né, a pessoa pode escolher migrar ou não, ela é considerada dentro da literatura ou dentro do entendimento sobre migração forçada, sobre formas de migração, como uma migração forçada, apesar desse caráter de voluntariedade. Então, é uma migração que leva as pessoas a migrarem para buscar melhores meios de vida, ou enfim, uma melhor qualidade de vida e também buscando a própria sobrevivência. Por isso que a gente pode fazer um paralelo também com o termo migração de sobrevivência ou survival migration do Alexander Betts, da Universidade de Oxford, e também com a expressão migração de crise da professora Susan Martin, que foi da Universidade de Georgetown, dos Estados Unidos. Também há uma perspectiva bastante interessante nessas duas formas de se entender a migração, que a gente pode colocar aqui como migração forçada, mas tenho em mente também que há na literatura a perspectiva da migração de crise e da migração de sobrevivência, em que também entram os migrantes ambientais ou migrantes forçados por motivos ambientais ou refugiados ambientais. E, voltando ao conceito, fala-se também numa ruptura ambiental, seja um motivo ambiental que impossibilitou a vida das pessoas naquele local, naquele espaço geográfico e que ameaçou sua existência ou seriamente afetou sua qualidade de vida. Então, por isso, a migração por motivos ambientais aconteceu. Eu costumo utilizar o termo refugiados ambientais entre aspas e num conceito um pouco diferente, claro, pegando um pouco do Sanel Hinaui, pegando um pouco de outras perspectivas das migrações internacionais. Mas na minha tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2015, eu coloco o conceito de refugiados ambientais como: refugiados ambientais são refugiados não convencionais e são migrantes forçados, interna ou internacionalmente, temporário ou permanentemente, em situação de vulnerabilidade e que se veem obrigados a deixar sua morada habitual por motivos ambientais de início lento ou de início rápido, causados por motivos naturais, antropogênicos ou pela combinação de ambos. Então, nessa definição, destaco os refugiados ambientais como refugiados não convencionais. Por quê? Porque a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e seu protocolo de 1967 colocam situações específicas para, sob o manto daquele tratado internacional, identificar pessoas em situação de refúgio. Vou falar um pouquinho mais sobre ele adiante, mas isso não significa que outros tratados internacionais ou outros documentos internacionais não vinculantes não possam utilizar a nomenclatura refugiado. É claro que existe um advocacy bastante grande para não se utilizar
a palavra refugiado ou pessoa refugiada em outro contexto que não aqueles 5 descritos na Convenção de 51. Por uma questão de identificação de uma proteção internacional bastante específica, para se tentar otimizar a própria proteção e, claro, para mostrar a importância do tema, ainda mais no momento em que a gente fala de tantas restrições migratórias antes da pandemia da Covid-19, durante a pandemia da Covid-19. Mas esses refugiados ambientais, como refugiados não convencionais, significa que eles não estão inseridos na Convenção da ONU sobre Estatutos dos Refugiados de 1951 e no seu protocolo de 1967. Por isso, eles estariam fora da convenção. Nós não temos hoje um tratado internacional específico para tratar desse tema, mas temos outros documentos de alcance internacional e alcance doméstico para tratar de refugiados ambientais, migrantes ambientalmente forçados, migrantes ambientais, enfim, todas as nomenclaturas que se usam. Também entendo como migrantes forçados, que estão numa situação também, a depender do caso, numa situação de imigração de sobrevivência, imigração de crise, olhando para as duas teorias mencionadas, estão numa situação de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ter vários aspectos, como eu mencionei anteriormente. Pode ter o aspecto apenas socioambiental, podem ter o aspecto também, a somatória do aspecto ambiental, vulnerabilidade ambiental, como a vulnerabilidade socioeconômica, sociopolítica, enfim. Claro, essa interpretação, essa identificação, melhor dizendo, da vulnerabilidade vai depender da análise do caso concreto. Mas o fato é que os refugiados ambientais ou migrantes ambientais são pessoas que necessitam, primeiro, de um reconhecimento enquanto categoria jurídica, categoria migratória do ponto de vista jurídico, para depois a gente alcançar esse mundo da proteção. Esse mundo da proteção é bastante amplo, ela começa geralmente pela documentação, por se identificar a pessoa em situação de imigração forçada, mas claro, ela perpassa vários outros temas também, como a questão assistencial, a questão assistência imediata, assistência de emergência, acesso a serviços básicos, acesso, a todos os direitos humanos, inclusive acesso à justiça, que é tema para outra aula. Mas, de toda forma, voltando um pouco aqui no vocábulo, na expressão utilizada, refugiados ambientais. Como mencionei, ela não está, a questão ambiental não está inserida na Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados. E a Convenção, lá no início, lá no artigo 1º, vai dizer: para os fins da presente Convenção, refugiado é toda pessoa que sofre fundado temor de perseguição. Aí ela nomeia os 5 motivos. Por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a grupo social ou opiniões políticas e que não quer ou não pode valer-se da proteção do seu Estado. Para a Convenção de 51, pessoa refugiada é aquela que é migrante forçada, internacional, ultrapassou fronteiras entre países e está numa situação de perseguição. Há um fundado temor, um medo crível de perseguição, seja por um agente estatal, agente público ou privado. Mas há perseguição baseada em 5 motivos que foram colocados na Convenção. Lembrando que a análise da Convenção, o contexto de surgimento da Convenção é a Segunda Guerra Mundial, é a perseguição específica a grupos de pessoas, ciganos, judeus, população LGBTQIA+, etc. Então, quando falamos em refugiados ambientais, falamos em pessoas que não estão contempladas pela Convenção de 1951. Porque essas pessoas não foram entendidas à época da Convenção como pessoas em situação de refúgio que mereceriam proteção internacional dentro daquele contexto da Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto da perseguição na Europa Central. Mas é claro que a gente utiliza essa expressão refugiado ambiental não só como uma forma de chamar mais atenção para o tema do que chamaria atenção o termo migrante ambiental, migrante ambientalmente forçado, que é longo, ou, enfim, migrante climático, migrante do clima.
mas também para reforçar a necessidade de se pensar em formas de proteger essas pessoas e, claro, em formas de, caso possível, evitar que a migração forçada aconteça por motivos ambientais. Então, quando a gente olha para a expressão refugiados ambientais, lembrando que essas pessoas não estão inseridas na Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, por isso eu as chamo de refugiados não convencionais. A convenção é bastante específica, ela coloca 5 situações em que as pessoas devem receber, né, são elegíveis a receber o direito dos refugiados, o direito internacional da pessoa refugiada, onde não se inclui a questão ambiental. Em 2009, no encontro em Bonn, na Alemanha, um grupo de especialistas, alguns juristas, outros ligados às ciências ambientais, à ciência política, criticaram o uso desse termo. Esse termo, refugiado ambiental, é bastante criticado pelo Acnur. Hoje o debate, felizmente, ultrapassou só a nomenclatura, só o conceito. E foram sugeridas alguns, nessa época, em 2009, os chamados pontos de Bonn, foram sugeridas algumas nomenclaturas que não essa de migrantes ambientais, que não essa de refugiados ambientais. Então, foram sugeridas, por exemplo, deslocado ambiental, migrante ambiental e migrante ambientalmente forçado. Só um parênteses, utiliza-se também, além de refugiado ambiental, refugiado do clima ou refugiado climático, refugiado da conservação, que está na literatura, enfim, escassa, mas está na literatura desde a década de 1980, e, enfim, refugiado das grandes obras, de infraestrutura, entre vários outros termos, mas refugiado climático, refugiado do clima, é um termo também bastante utilizado para se chamar a atenção de pessoas que migram por motivos relacionados à mudança climática. E fecha parênteses. Quando a gente vem para sugestões muito calcadas no discurso do Acnur sobre deslocado ambiental, a gente não pode esquecer que os deslocados internos, ou pessoas em situação de deslocamento internos, ou IDPs, Internally Displaced Persons, são aquelas que migram forçadamente dentro de um país, num espaço geográfico contido por fronteiras territoriais. Nós não temos um tratado internacional vinculante, global vinculante a respeito desse tema, mas nós temos a Convenção de Kampala de 2009 da União Africana, que é extremamente importante e é um grande marco na proteção de deslocados internos. Então, quando o Acnur insiste no termo deslocado ambiental, há um reconhecimento bastante explícito, não tem nada de implícito nisso, de que as migrações ambientais ocorrem apenas internamente aos estados. Mas já há alguns anos, inclusive antes dos pontos de Bonn, desde 2008 e com maior ênfase a partir de 2009, o então Alto Comissário da ONU para Refugiados, hoje secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, começou a publicar relatórios dizendo que há uma intrínseca relação entre mudanças climáticas e mobilidade humana, mobilidade forçada. Então, a migração forçada por motivos relacionados ao clima e, claro, outros motivos também. Ele menciona como degradação ambiental, mas há um grande esforço do Acnur desde 2008 em se reconhecer os impactos da mudança climática na migração forçada. Essa visão não é acompanhada por todos os funcionários internacionais do Acnur, muito pelo contrário, é uma grande divisão interna, mas o Filippo Grandi, que é o atual alto comissário do Acnur, continua com essa preocupação do Antônio Guterres no sentido de que há necessidade de se atentar para o tema das migrações induzidas por mudanças climáticas e também pelos impactos que isso tem não só na política internacional, mas no próprio contexto da migração forçada, a partir do momento em que é difícil a gente identificar quem são de fato as pessoas que migram apenas por motivos ambientais, o que é bastante difícil pela complexidade dos movimentos migratórios, mas incluindo também numa perspectiva de fluxo misto de pessoas, que é um outro tema que é tratado dentro das migrações internacionais. Então, o termo deslocado ambiental, eu particularmente não gosto, acho ele bastante impreciso, porque automaticamente o próprio Acnur vincula a uma migração interna, sendo que
não é verdade a migração internacional associada a questões ambientais e também a um esforço político do alto comando do Acnur de mostrar que essas migrações são de fato internacionais, não apenas internas, mas lembrando a grande disparidade de pensamento dentro do próprio Acnur e de entendimento sobre o tema. Migrante ambiental, sim, uma nomenclatura mais neutra, mas que chama pouca atenção para o tema, até porque o Acnur insiste em divergência com praticamente toda a literatura sobre migrações, de que a pessoa migrante necessariamente é um migrante econômico. Também, de uma certa forma, diminuindo a importância de se pensar em alternativas jurídicas e políticas, principalmente relacionadas à política migratória e à recepção de pessoas migrantes que não num contexto de migração forçada. Também outro termo, migrante ambientalmente forçado, enfim, e a gente encontra outros também. Eu costumo classificar os refugiados ambientais, mas claro, isso apenas para fins de estudo, de entendimento sobre o assunto, como, refugiados ambientais como um todo, do qual a gente pode tirar outras, entre aspas, categorias de migrantes forçados por motivos ambientais, como os migrantes forçados por questões relacionadas ao clima, os refugiados do clima, refugiados climáticos. Também migrantes forçados por conservação, então, por políticas de conservação, que já é algo bastante ligado principalmente a comunidades tradicionais que são retiradas dos seus locais de morada habitual para satisfazer uma política conservacionista que não leva em conta a importância das comunidades tradicionais no manejo ambiental. Isso também é assunto para outras aulas, e aulas mais de ciências ambientais e antropologia do meio ambiente do que de política internacional ou de direito internacional das migrações. Também podemos colocar uma outra categoria como refugiados ou migrantes das obras de infraestrutura, e a gente tem os movimentos dos atingidos por barragens, enfim, temos bastantes pessoas em situação de migração forçada por motivos ambientais em decorrência da interferência antrópica no meio ambiente, incluindo erosão do solo, incluindo desertificação, transcurso de rios, né, de águas fluviais, de uso excessivo de águas de aquíferos, algo que a gente tem também no Brasil, não com uma migração notável, mas sim com o esgotamento desse recurso natural pela dificuldade de manejo, enfim, e fiscalização. E também temos pessoas em outras situações antrópicas que migram ou que podem vir a migrar por outros motivos antrópicos relacionados ao meio ambiente, que estão dentro da perspectiva de outras obras de infraestrutura com barragens que eu havia mencionado no início. Com relação à proteção jurídica, o arcabouço normativo relativo aos refugiados ambientais, nós não temos um tratado global vinculante. Isso significa que nós não temos um tratado internacional que seja válido para todos os países, na verdade ele nem existe, em relação a, primeiro, reconhecer quem são essas pessoas que migram por motivos ambientais e, segundo, buscar soluções jurídicas e, claro, soluções políticas, porque não adianta a gente só trazer uma perspectiva de categoria migratória, né, um label dizendo essa pessoa tem no seu registro nacional migratório, por exemplo, um status ou uma condição específica, né, eu estou dizendo isso em qualquer lugar do mundo, em relação a ser refugiado ambiental ou ser migrante ambientalmente forçado ou migrante em situação de assistência humanitária, etc, etc. Há várias terminologias utilizadas nas legislações domésticas a respeito de como se proteger essas pessoas ou de como se documentar essas pessoas. E muito mais do que documentar, é necessário políticas públicas, é necessário, enfim, buscar soluções, claro, passando pelo reconhecimento jurídico, mas que também busque formas de assistência humanitária quando essas pessoas, assim, demandam assistência humanitária. Mas quando a gente olha, então, para o direito internacional, nós não temos um tratado global que fale sobre o tema. Nós não temos, tampouco, normas específicas no direito internacional dos direitos humanos,
no direito internacional das pessoas refugiadas, no direito internacional humanitário, no direito internacional das migrações ou direito internacional da mobilidade humana, no direito internacional do meio ambiente, no direito dos desastres ambientais, no direito das mudanças climáticas e nem no direito da assistência humanitária. Nós não temos globalmente nenhum reconhecimento jurídico de que essas pessoas existem, né, de que essas pessoas de fato são migrantes por causas ambientais e que elas devem ser reconhecidas como uma categoria específica de pessoas porque elas têm demandas, necessidades específicas, assim como as pessoas em situação de refúgio têm necessidades específicas, têm causas específicas. Assim como o direito internacional humanitário, o direito da guerra protege pessoas em situação, em sede de conflito armado interno e internacional, em situações bastante específicas. Assim como o direito internacional do meio ambiente reconhece direitos humanos sob a perspectiva ambiental também de formas específicas. Assim como o direito dos desastres ambientais também propaga uma proteção específica relacionada aos direitos humanos das pessoas em situações de desastres. Enfim, nós não temos no plano global nenhum tratado vinculante que reconheça ou que proteja especificamente essas pessoas em situação de migração forçada por motivos ambientais. O que nós temos são normas de soft law, normas não vinculantes, e temos no plano global, e temos também no direito internacional uma proteção regional por meio da Convenção de Kampala para proteção e assistência de pessoas internamente deslocadas na África, ou Convenção de Kampala de 2009, que reconhece para a União Africana, para os países membros, a pessoa deslocada interna por motivos ambientais como tendo uma necessidade específica de proteção dentro do arcabouço do deslocamento interno, dentro da perspectiva jurídica política do deslocamento interno. A Convenção de Kampala está em vigor. Nós temos também a Convenção Árabe sobre a regulação da condição de refugiado nos países árabes, que é de 1994, que não está em vigor. Ela trata de pessoas refugiadas numa visão mais ampla que a Convenção de 51, reconhecendo as 5 situações colocadas pela Convenção de 51, mas também reconhecendo as questões ambientais como causa de refúgio. Então vejam, um tratado internacional regional que ampliou a definição de pessoa refugiada para pessoas que também migram forçadamente por questões ambientais. Essa convenção, além de regional, não está em vigor, ela nunca entrou em vigor, mas é interessante saber do ponto de vista da pesquisa científica que ela existe. Nós temos algumas propostas de normativas internacionais, de tratados internacionais sobre o reconhecimento e a proteção jurídica dos refugiados ambientais. Há muitos países que defendem uma emenda ao Estatuto dos Refugiados de 1951, tratando a questão ambiental, mas há uma resistência enorme a respeito desse tema e, sinceramente, não vejo isso acontecendo. Há propostas de um tratado internacional específico sobre pessoas deslocadas ambientalmente, do RIDO, de um centro de estudo da Universidade de Limoges, na França, que tem pelo menos duas versões que falam sobre um projeto mesmo de tratado internacional que traz um reconhecimento jurídico e proteção jurídica específica, a responsabilidade dos estados também em relação às pessoas que migram por motivos ambientais. Há um projeto de tratado que não tem a formatação de um tratado internacional por pesquisadores australianos. Também há projetos de resoluções específicas da Assembleia Geral da ONU sobre o reconhecimento e a proteção jurídica de refugiados ambientais. Enfim, há uma tentativa de normatização no plano global. Eu sou um pouco cética em relação a essa normativa internacional, apesar de ser ultradefensora de direito internacional e, claro, da sua normatização, mas além da sua normatização, é importante a gente lembrar da prática, da eficácia desse tratado internacional. Se hoje nós temos muita dificuldade em discutir tratados relacionados às migrações internacionais, à mobilidade humana de uma forma geral, não só migrações internacionais, mas deslocamento interno no plano global, nós temos também, numa outra perspectiva, uma grande dificuldade de discussão
e de prática de tratados internacionais relacionados a questões ambientais, a responsabilidade dos estados e principalmente em relação à mudança climática. Imaginem quando a gente junta os dois temas, né? A gente junta mudança climática, responsabilidade dos estados por danos ambientais, internos ou internacionais, e a migração humana, né? Então, mobilidade humana. Então, são dois temas extremamente polêmicos. Se a gente junta, eu acho que vira uma polêmica muito maior. Há uma grande dificuldade de discussão do tema na política internacional. Esse tema tem aumentado em reconhecimento político, porque já não dá mais para deixar de ver que muitas pessoas migram por motivos ambientais, inclusive pessoas que lá na frente vão pedir refúgio, né? Seja porque elas acreditam serem pessoas refugiadas, mas muitas vezes são pessoas que fazem jus a institutos de refúgio, uma das 5 situações descritas pela Convenção de 51, ou a proteção ampliada dada pela Declaração de Cartagena de 1984, que vale para muitos países, principalmente países latino-americanos, de pessoa refugiada sendo aquela que tem um fundado temor de perseguição por grave e generalizada violação de direitos humanos. Quando a gente olha casos concretos do Triângulo Norte da América Central, Honduras, El Salvador, e a gente olha principalmente para o Guatemala, quando a gente olha especificamente para os contextos nacionais, né, e do Triângulo Norte, é importante a gente notar que muitas pessoas fazem jus à proteção com pessoas refugiadas, assim como as haitianas fazem, né, e faziam na época do terremoto de 12 de janeiro de 2010. Muitas das pessoas já faziam jus ao Instituto Clássico do Refúgio, ao Instituto Convencional do Refúgio, né, com base na Convenção de 51, mas as causas ambientais são extremamente visíveis, elas não podem ser ignoradas. Por quê? No Triângulo Norte da América Central, a agricultura tem sido prejudicada pela desertificação, pela falta de chuvas, pela falta de água potável, e com isso as pessoas migram por motivos econômicos, mas também essa vulnerabilidade ambiental se soma a situações de grave generalizada violação de direitos humanos, a conflitos internos, à perseguição por motivos políticos, enfim, há uma série de fatores locais, principalmente no Triângulo Norte da América Central. Também Haiti, um outro país em que a gente pode identificar pessoas em situação de refúgio convencional, mas também que são migrantes ambientalmente forçadas e que poderiam ser considerados refugiados ambientais, né? Ou migrantes ambientalmente forçados, mas que entram na proteção de refúgio. Então, é bastante interessante a gente olhar que, no caso prático, não é difícil identificar pessoas que fazem jus à proteção de refúgio, mesmo, né, mesmo tendo a perspectiva ambiental complementar ou, às vezes, no cerne, no núcleo do movimento migratório, do motivo que fez com que a migração ocorresse. Agora, se no direito internacional é bastante difícil a gente negociar tratados de amplo alcance, e vejam, não é só difícil negociar os tratados, né? Dependendo do tratado, ele leva décadas para ser apenas negociado, mas mais do que negociar, nós temos que lembrar, da assinatura do tratado internacional, da entrada em vigor, que é uma outra etapa, olhando lá para a teoria geral do direito internacional público, e outra, mais importante ainda, que é a eficácia do tratado internacional, olhando para a perspectiva da aplicabilidade do tratado internacional. Então, quando a gente pensa na negociação desse tratado, que pode ser longa, a eficácia, né, a última etapa nesse espectro, pode ser muito mais demorada ou pode ser inatingível em muitas situações, a depender do contexto jurídico-político do mundo ou dos países envolvidos no tema. Então, é claro que é importante a gente negociar um tratado internacional, é importante a gente ter o reconhecimento dessa categoria jurídica, é importante a gente ter responsabilidades específicas, direitos amplos relacionados aos direitos humanos da pessoa migrante por motivos ambientais, enfim, é extremamente importante a gente juntar esse tema com temas de desastres, de assistência humanitária, direito internacional humanitário, quando cabível, principalmente em relação a desastres, ao direito da mobilidade humana, enfim, há várias áreas do direito internacional, mas também é importante a gente olhar para outros instrumentos que tendem a demorar
menos. Não significa que são exatamente mais rápidos, mas que tendem a demorar menos por conta do próprio processo legislativo. Né? Não, no caso não internacional, mas o direito interno. Então, além de tratados internacionais de alcance global ou alcance regional, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de se ter dentro do direito interno dos estados, dentro das legislações domésticas, o reconhecimento de uma categoria migratória do migrante ambiental, do refugiado ambiental, para fins não apenas de documentação, não apenas de assistência, mas de efetivo alcance dos direitos humanos dessas pessoas enquanto documentadas como migrante por motivos ambientais ou qualquer nome que se queira dar. E quando a gente olha para a legislação interna dos estados, há vários países que já têm legislação específica que tratam do tema de refugiados ambientais. Por exemplo, nas Américas a gente tem a legislação cubana de 2012 que reconhece como pessoas refugiadas também aquelas motivadas por causas ambientais, como o Tratado Regional que eu mencionei para vocês, dos países árabes, que coloca da Liga Árabe, que coloca uma categoria maior de pessoas refugiadas, incluindo também as migrações forçadas por motivos ambientais. Então, na legislação cubana, pessoas refugiadas ambientais de fato são refugiadas, pelo menos na letra da lei. Na Bolívia, nós temos também algo semelhante com migrantes climáticos, então não especificamente no contexto ambiental como um todo, mas relacionados à mudança climática. Nós temos na lei peruana de desastres também o reconhecimento de uma categoria jurídica específica para migrantes por motivos ambientais relacionados a desastres. Nós temos no Brasil, na lei de migração, lei 3.445 de 2017, uma perspectiva de acolhida humanitária para pessoas em situação de desastre. Essa acolhida humanitária depende de um decreto presidencial reconhecendo a situação específica, mas há previsão jurídica já de um possível reconhecimento de pessoas que se encaixariam nessa proteção. Então, visto específico para pessoas que estão numa situação de acolhida humanitária e por motivos ambientais. A legislação argentina fala também em migrantes forçados por outros motivos, então ela tecnicamente pode incluir os refugiados ambientais, os migrantes ambientais. Suécia, Finlândia também tem uma perspectiva de inclusão por acolhida humanitária, ou eles colocam também outras formas de migração forçada. Então, é possível que a gente olhe para a legislação interna dos estados e que encontremos, de fato, um reconhecimento da categoria jurídica e uma possível forma de proteção. Muito mais reforço para se certificar do alcance de direitos por essas pessoas que estariam numa situação de imigração forçada e principalmente como migrantes internacionais, né, como não nacionais dos estados. Claro que a gente tem que olhar para a perspectiva do deslocamento interno, que não geraria necessariamente uma documentação, a depender, claro, dos estados e da forma com a qual esses estados se organizam politicamente. Mas é importante a gente olhar também para a perspectiva internacional, porque a migração forçada por motivos ambientais na perspectiva internacional é um fato para muitos países. Os países de baixa topografia, por exemplo, as pequenas ilhas do Pacífico, têm um território limitado, um espaço geográfico limitado. E muitas pessoas já têm migrado internacionalmente por motivos ambientais, muito ligados à erosão dos solos, então ao mau uso, né, dos recursos naturais, a impossibilidade de salinização da água do mar, não apenas as pequenas ilhas do Pacífico, mas a gente encontra em vários outros locais do mundo. Também situações relacionadas à mudança climática, aumento, entre aspas, aumento no nível do mar, enfim, a erosão que causa diminuição do espaço habitável, etc. Enfim, a gente tem muitos países em que a migração internacional por motivos ambientais é uma realidade não só de hoje, mas de décadas atrás. Então, a gente não pode só, sob a perspectiva do direito internacional, da política internacional, falar que só existem deslocados internos por motivos ambientais. O fato é que essas pessoas que migram internacionalmente por motivos ambientais não são
reconhecidas nem na causa da sua migração, porque, como eu mencionei lá no início, elas vão se identificar como migrantes econômicos e não necessariamente como migrantes ambientais, até porque a gente não fala, né, não se fala na política internacional de reconhecimento dessa categoria jurídica ou da existência de uma categoria jurídica. Por isso, há várias formas de proteção que a gente pode pensar para os refugiados ambientais, migrantes ambientalmente forçados, enfim, o nome que vocês queiram dar. A via do tratado internacional é extremamente importante, mas é claro, ela não pode ser a única, na minha opinião, justamente pela dificuldade de negociação do tema, dificuldade de negociação do tratado e todas as etapas até se chegar à eficácia, né, a entrada em vigor e a eficácia do tratado no plano interno dos Estados, não só no plano internacional. Outra via seria a legislação nacional, que tende a ser mais célere, eu diria menos demorada, a depender do processo legislativo dos países, mas é uma via bastante interessante, bastante importante, por conta de documentação, reconhecimento de categoria migratória e garantia de acesso a direitos. Outra forma que é utilizada e foi utilizada no próprio Brasil em relação às pessoas haitianas que vieram depois do terremoto de 12 de janeiro de 2010 para o país é a forma da proteção complementar que vem lá do Instituto de Refúgio. Então, seria uma adaptação do Instituto de Refúgio para situações de imigração forçada internacional que não cabem na Convenção de 51. São formas bastante específicas, a Europa utiliza várias formas de proteção complementar e a América Latina também. Outra via seria a via da assistência humanitária, né, uma proteção jurídica para pessoas em necessidade de emergência humanitária, voltada também muito para assistência social de emergência, né, seja com documentação, que normalmente ocorre de imediato, mas se buscar prover as necessidades das pessoas naquela situação de mobilidade humana específica. A via da judicialização do refúgio ambiental, que já foi motivo de judicialização no Brasil, com o caso das pessoas haitianas. Então, houve um momento em que uma forma de judicialização para se reconhecer uma proteção jurídica específica para as pessoas haitianas foi por meio de uma ação civil pública em que se pediu reconhecimento de uma categoria de refugiados ambientais. A judicialização do refúgio ambiental ela ocorre em vários lugares do mundo, não com tanta ênfase. A gente tem alguns casos esparsos na Nova Zelândia, Austrália, muito por conta das pessoas que migram forçadamente por motivos ambientais que são provenientes das pequenas ilhas do Pacífico, essas de baixa topografia, Ilhas Marshall, Tuvalu, Kiribati, Kiribati, Maldivas, enfim, é uma série de pequenas ilhas que tem pessoas que migram por motivos ambientais e que não conseguem regularização migratória quando pedem para serem reconhecidas refugiadas. Então, nesses países que eu mencionei, Austrália e Nova Zelândia, não há reconhecimento da pessoa refugiada por motivos ambientais, há uma judicialização do refúgio ambiental e há uma tentativa de se reconhecer essas pessoas por outra forma de categoria migratória. A via da justiça climática, que é muito utilizada nos Estados Unidos desde a década de 1970, que impulsionou o movimento por justiça climática, não com a nomenclatura de refugiado ambiental, mas sim com a perspectiva de reparação de danos por degradação ambiental, seja em relação à poluição de cursos d'água, seja por situações em que as pessoas foram forçadas a migrar com política pública de locais de maior perigo, mas, enfim, é um caso bastante emblemático que eu gosto muito de estudar, que é o caso Kivalina, de uma comunidade tradicional bastante específica no Alasca, que foi retirada compulsoriamente do seu território, isso talvez já tenha 20 anos, por questões ambientais. Eles foram retirados e já não havia mais possibilidade de pesca nos moldes como eles estavam acostumados, já o degelo já tinha impacto, o degelo dos glaciares, glaciers, já tinha impacto, a própria época de neve, enfim, a mudança climática já se fazia notar
entre as comunidades tradicionais, no caso Kivalina, e essas pessoas foram levadas a grandes centros urbanos e, claro, houve uma diminuição do o exercício das atividades culturais, enfim, toda a identificação desse grupo social. É um caso bastante interessante, não é o único caso, há vários casos em que não se usa a nomenclatura refugiado ambiental, mas que se busca reconhecimento, não necessariamente uma categoria migratória, mas reconhecimento dessas pessoas numa situação específica de vulnerabilidade para fins de exercício de direitos humanos, né, e acesso, né, a direitos. Então, o movimento de justiça climática é outra via em que se pode pensar uma proteção jurídica dos refugiados ambientais. Também a via da responsabilidade compartilhada, que é super difícil entre os países, porque, como eu mencionei, os países têm muita dificuldade de aceitar pessoas migrantes, inclusive imigrantes forçados, da definição clássica de refúgio da Convenção de 1951, e quando a gente junta o quesito ambiental, a resistência é maior. Também em relação a pessoas que migram por conflitos que eventualmente não estariam, ou pelo menos assim alguns estados entendem que não estariam dentro da proteção de refúgio, a maioria está, mas claro, cada caso, cada situação é uma. Então, a perspectiva da responsabilidade compartilhada, ela é algo que se tenta colocar principalmente no âmbito da União Europeia, em migrações, mas ela obviamente cria bastante resistências, porque muitos países dizem que é uma responsabilidade eu não lembro o termo em português, é uma responsabilidade que não tem o mesmo peso para os países, né? Que é desequilibrada, digamos assim, em português. É desequilibrada e não compartilhada. Ela seria compartilhada entre todos os estados, todos os países da União Europeia, mas ela é desequilibrada na medida em que os países que estão nas fronteiras da União Europeia, nas bordas, nas fronteiras da União Europeia, têm maiores dificuldades ou têm de lidar com os fluxos migratórios, ou na verdade tem mais responsabilidade de lidar com os fluxos migratórios do que os países que não estão nas áreas de fronteira da União Europeia, não estão no external borders da União Europeia. Então, por exemplo, é algo que é utilizado bastante, ou discurso bastante utilizado pela Itália, pela Espanha, pela Grécia, por conta da maior pressão sobre esses países em termos de recepção de pessoas em situação de refúgio, por exemplo. Na verdade, qualquer migrante, qualquer categoria de pessoas migrantes. No âmbito, se a gente for olhar no âmbito da política internacional, mencionei, nós temos dificuldade de negociações, mas nós temos também iniciativas bastante interessantes no âmbito de cooperação internacional. Nós temos a iniciativa Nansen, enfim, que se transformou em numa plataforma para o deslocamento por desastres. Então, a iniciativa Nansen, ela fez um mapeamento de situações que geram mobilidade humana por motivos ambientais, e é um consórcio de países liderado pela Suécia, mas é um consórcio de vários países e organismos internacionais e organizações da sociedade civil de alcance internacional, que se transformou em 2015, se não me engano, em a Platform for Disaster Displacement, plataforma para o deslocamento por desastres, com uma perspectiva de incentivar os estados, de orientar os estados e também de buscar soluções de assistência humanitária, soluções jurídicas, soluções políticas. Os desafios, os problemas são muitos, principalmente em se reconhecer essa categoria migratória, acho que antes, identificar essa categoria migratória. A gente fala também, quando menciona o tema dos refugiados ambientais, migrantes ambientais, também em políticas ambientais, em políticas sociais do local de onde essas pessoas partem. Então, há vários temas que perpassam as migrações por motivos ambientais, que tem tanto uma perspectiva de direito interno quanto de direito internacional, de política doméstica quanto de política internacional. E claro, se a gente for olhar a perspectiva das pessoas migrantes em maior vulnerabilidade, não só aquela vulnerabilidade ambiental, mas a vulnerabilidade social, econômica, política, a gente tem essa somatória de vulnerabilidades que fazem com que haja uma maior necessidade de assistência humanitária.
E quando também a gente escuta muitas situações em que os países falam, hoje menos, mas os países falam, entre aspas, uma crise migratória, é claro que há vários motivos por trás. A gente olhar, por exemplo, Afeganistão, retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, é óbvio, há várias análises que já mostravam que ia gerar situações de refúgio, ia gerar um contingente de pessoas refugiadas bastante grande. Isso já era previsto, era inclusive tido como um dano colateral pelo governo estadunidense, né, como uma consequência, entre aspas, natural da retirada das tropas estadunidenses. Praticamente se isentando de responsabilidade. Praticamente não, se isentando de responsabilidade sobre o tema. Então, quando a gente fala nessa crise migratória, ao meu ver, não é exatamente uma crise da migração, né? É uma crise da assistência humanitária, uma crise da responsabilidade dos estados que ocasionaram aquela situação, né? Que depois foi gerar refúgio. Ou, enfim, migração forçada por motivos ambientais ou por motivos relacionados a refúgio, ou migração por motivos econômicos também. E, claro, a gente olhando para a crise socioambiental, em que há maior pegada ecológica, maior degradação do meio ambiente, seja relacionada às mudanças climáticas ou por outras situações, outras causas que não associadas apenas à mudança climática, também estamos diante de uma situação em que há bastante dificuldade de se identificar a responsabilidade dos estados. Na verdade, a responsabilidade nem é tão difícil assim identificar. Muitos cientistas têm conseguido identificar o nexo de causalidade entre a ação de um estado e o dano ambiental que foi causado lá em outro país, né, por meio de estudos, dados científicos. Mas o que nós temos sim é uma crise de legitimidade, além de assistência dos países, né, isso que é discutível também, porque há muitos organismos internacionais e sociedade civil de alcance internacional que tem feito um excelente trabalho em assistência humanitária mundo afora, inclusive no Brasil. A gente pode ter todas as críticas do mundo, mas de fato o trabalho tem sido feito e tem sido muito benéfico para muitas pessoas mundo afora. Então, mas se a gente olhar sob a perspectiva dessa crise, entre aspas, a gente tem crise do humanitarianism, que é humanismo, não falem em humanitário, por favor, porque é outra coisa dentro da política internacional, direito internacional. Mas nós temos uma situação em que as migrações forçadas por motivos ambientais são um fato, não é algo para o futuro. Elas já ocorrem, já é uma situação que a gente tem que ter atenção e tem que buscar soluções, não só jurídicas, né? Então, muito além da letra da lei e da letra do tratado. A gente tem que buscar soluções na prática, né? No exercício de direito dessas pessoas, no alcance de direitos, no respeito aos direitos humanos e, claro, sempre que possível, na verdade, idealmente se buscar também a responsabilidade daqueles que causaram ou que incentivaram essas migrações motivadas por causas ambientais. Por hoje é isso. Obrigada, gente.